Olá, estamos aqui novamente para discutir as obrigações solidárias, agora numa segunda aula, tratando especificamente da solidariedade ativa, regulada pelo Código Civil, ali a partir do artigo 267 a 274, e como dissemos, a solidariedade ativa ela implica numa relação jurídica solidária entre credores. Exemplifiquei aqui através dessa figura, figurativamente. Então, eu tenho uma obrigação, uma relação jurídica obrigacional envolvendo mais de um credor e um devedor. Os credores solidários entre si. Para exemplificar esse conteúdo da aula de hoje, eu coloquei aqui uma prestação de 300 mil reais, solidária. Então, o devedor deve 300 mil reais a essa comunidade de credores. Então, lembrando que numa relação jurídica solidária há uma multiplicidade de vínculos. Eu tenho o vínculo dos credores com o devedor e tenho um vínculo aqui entre os credores. Então, para ficar mais pedagógico, então eu tenho um vínculo externo à comunidade e um vínculo interno que liga cada credor. Então, segundo os termos do Código Civil, cada credor tem direito à dívida toda, ao total da dívida. Então, cada credor aqui, por exemplo, o credor 1 pode cobrar do devedor os 300 mil reais. O que diz textualmente ali é o nosso artigo 267, que passa a regular a solidariedade ativa. Seguindo a ordem do código, a lógica do código, que é bem interessante, então veja, o artigo 268 estabelece que, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem, não executarem o devedor pela dívida, esse devedor pode pagar a dívida a qualquer dos credores, porque o vínculo jurídico solidário assim o permite, exonerando o nosso devedor da obrigação. Na sequência, o Código determina que no artigo 269 que o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Então vamos dar um exemplo aqui, que esse devedor efetuou o pagamento de 100 mil reais para o credor 1, porque é uma faculdade, como eu disse a vocês, o direito de receber, o direito de crédito e receber parcialmente a dívida é uma faculdade do credor. Então, veja, o credor teria direito a 300 mil reais, se ele assim o quisesse. No entanto, o devedor ofereceu 100 mil reais ao credor 1. Então, a obrigação está extinta até o montante que foi pago nos termos do artigo 269. Se ao contrário ele tivesse pago os 300 mil reais ao credor 1, a obrigação estaria completamente extinta. No entanto, ela foi parcialmente extinta dentro do exemplo que dei. Seguindo a ordem do Código, no artigo 270, esse artigo eu vou fazer a leitura porque ele é um artigo que merece uma reflexão maior por parte do aluno. Ele diz o seguinte: se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, vou exemplificar aqui. Então, vamos imaginar aqui que o nosso credor 3 faleceu. Então, até vou apagar aqui para facilitar a exemplificação. Então, nós temos um credor 3 que faleceu. Faleceu e deixou 2 herdeiros. Então, vamos colocar aqui herdeiro A e herdeiro B. Então, como vocês sabem, os herdeiros, os sucessores, assumem o lugar do de cujus relativamente à sua posição patrimonial. Então, como o falecido de cujus tinha direito a 100 mil reais na sua divisão na comunidade creditícia, eles, ocupando o lugar do pai falecido, terão direito a 50 mil cada um, 50% do direito de crédito do credor falecido. Então, eles só podem cobrar do devedor a cota, o quinhão, que fazem jus
por ocasião do falecimento do pai. E lembrando ali, né, que esse artigo, ele conclui dizendo, salvo se a obrigação for indivisível. Então, nós temos aqui, por exemplo, se ao invés de uma obrigação em dinheiro de 300 mil reais fosse um veículo, um carro, por exemplo, um bem indivisível, eles poderiam exigir a prestação por inteiro por conta da condição de indivisibilidade do bem. Né? Seguindo rapidamente, porque o objetivo desse vídeo é sintetizar as informações para vocês de modo bem didático, o artigo 271 diz que, convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos da solidariedade. Vamos lá imaginar que a obrigação era de dar o carro, e o carro sofre uma avaria, um acidente, tem perda total. Converte-se a obrigação em perdas e danos, em indenização pecuniária. No entanto, por haver solidariedade, mantém-se os efeitos. Cada credor pode cobrar a totalidade da dívida como se fosse um único credor. Artigo de entendimento e compreensão bem fácil. O artigo 272 fala em remissão. O credor que tiver remitido ou recebido o pagamento responderá aos outros pela obrigação, né? Pela parte que lhes caiba. Então, vamos imaginar aqui que o credor 1 remitiu. Lembrando que remitir significa perdoar, perdoou a dívida. Se ele perdoou a dívida integralmente, nós estávamos dando exemplo de uma obrigação de 300 mil reais. Ele foi lá e perdoou o devedor, perdoou. Né? O código fala perdoou, remitiu ou recebeu. Então, se ele perdoou ou se ele recebeu 300 mil, ele vai responder aos outros pela parte que lhes caiba, ok? Então, bastante simples também esse dispositivo. E agora, já indo para o final desse vídeo, o artigo 273 diz o seguinte: a um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis a outros. Então, só quero lembrar que as exceções pessoais, exceções são matéria de defesa, né? Exceções pessoais são defesas de méritos que existem em determinadas situações. São exemplos de exceções, né? Os vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou incapacidade. Então, vamos exemplificar aqui que o devedor foi coagido por esse credor a firmar a obrigação. Então, veja, há aqui o vício da coação, que pode ser oposta contra o credor 2, mas por se tratar de uma exceção pessoal, ela não pode ser oposta aos demais credores. Então, se esse que for cobrar a dívida, o devedor sim tem obrigação de pagar a dívida integralmente, embora ele tenha exceções pessoais contra o devedor 2. E o último artigo, não mais importante, porque ele tem uns questionamentos doutrinários acerca da eficácia desse dispositivo, o artigo 274, que eu vou ler rapidamente para explicar, porque a matéria da exceção já foi dita, né? Então, o 274 trata do seguinte texto: o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Perfeito. Né? Então, vamos imaginar que o credor 1 propôs ação aqui contra o devedor, né? O nosso credor 1 propôs ação e a ação foi improcedente. Né? Então, essa improcedência aqui não afetará, né, o credor 2 e credor 3. Textualmente aqui o que diz, né, a parte inicial do artigo 274. O problema está aqui na parte final, né? O julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Né? Segundo a doutrina, essa parte final do artigo 274, ela tem um problema, né? Ela tem um problema relativamente à sua aplicação, né? E basicamente o que se pode concluir, né, é que se um dos credores ou é juiz e perde, qualquer que seja o motivo, né,
não vai ter eficácia. Essa é a parte inicial do dispositivo. Agora a parte final, né? Se ele vai a juízo e ganha, essa decisão beneficia os credores, salvo se o devedor tiver uma exceção pessoal contra qualquer dos outros. Então, não seria assim, segundo os doutrinadores, esse dispositivo não tem muita eficácia, muito sentido, muita razão de ser. Muito bem, muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.